Bom, pessoal, falar um pouquinho de política, né? O que acontece? Estou vendo muito essa questão aí da política, todo mundo falando. Estava vendo um vídeo agora que eu fiquei pensativo, né? Eu acho que de fato está na hora do brasileiro, principalmente o nordestino, o povo nordestino, né? Que representa hoje aí na casa, em média, aí, 57 milhões, né? Quase 30%, se não 30% da população brasileira em território, né? Nem se fala. Eu acho que o nordestino está na hora de começar a pensar na sua independência. Porque o Sul, né? São 3 estados, não é isso? 3 estados, salvo engano. E né, eles todo ano fazem plebiscito para separar, né, a população. Parabéns para eles, pelo menos eles têm esse movimento, né? De independência. Eu não sou nada contra, eu acho que tem que fazer mesmo. O Brasil é muito grande e tem mais é que dividir, sim, né? Já pensei contra, hoje não, hoje eu sou a favor, né? Porque hoje nós vivemos aí numa ditadura do judiciário, né? Porque você vê decisões absurdas, a Constituição não é respeitada, né? A lei fala uma coisa, mas o seu doutor, né, como diria o Matuto, fala que o que está escrito não é o que está escrito, né? Então, você está lendo uma coisa, mas aquela coisa que você está lendo não é o que significa o que está ali escrito, enfim. Então, eu acho que está assim na hora de dividir o país, fazer divisões políticas de autonomia de administração, porque esse país, né, de dimensões continentais não dá mais para viver, né? Ter a ilusão de que vai haver uma divisão, um fim da corrupção, não vai. Né? Isso aí não tem como você exigir políticos honestos numa sociedade que é corrupta, e não adianta. Né? Já me disse um médico amigo meu uma vez que, né, o melhor remédio para o paciente que está enfermo, que está doente, é ele aceitar que ele está doente. Então, a cura dele começa quando ele aceita, admite que está doente e que precisa de tratamento. Então, o Brasil precisa admitir que está doente, né? A sociedade é corrupta. Então, os políticos saem da sociedade. Então, não tem por que achar que, né, atropelando legislação, desrespeitando a Constituição, uma conquista tão importante, né, para o nosso país aí, do nosso tempo, vai resolver. Não, não vai. Né? Então, eu acho que agora mais que nunca essa divisão de classe, não divisão de classe, mas de forma de ver mesmo, né? O país, acho que nunca teve na história, né? E essa é uma oportunidade única. Eu acho que o povo nordestino deveria levantar essa bandeira. Eu sou nordestino, né? Justamente por conta disso, não vivo no Nordeste mais. Visito praticamente todo ano, meus familiares ainda moram lá. Mas eu acho que deveria sim, né? Essas lideranças, né, política, deveria levantar essa bandeira, né? Já existem diversos movimentos, né, nesse sentido, mas nenhum com representatividade suficiente. Então, essa vai um recado aí para os jovens, né? Os jovens que estão chegando agora, pensem nisso, porque não vai mudar, né? Principalmente no que tange ao sul-sudeste. Eu estava vendo um cientista político, né, e jurista também falando agora, estava vendo uma palestra dele, ele falando, e é verdade, né? O sulista, o sudeste, o sul e o sudeste tem preconceito com o nordestino mesmo, em qualquer lugar que vai. Essa pequena classe, né, da elite está preocupada em perder os seus privilégios. E outra coisa é verdade também, né? O Nordeste, sempre nós, nordestinos, sempre tivemos muito azar, né? Com relação aos políticos, né? Porque são políticos muito corruptos, né? No que pese, né, em todo o país ser corrupto, mas uma coisa há de reconhecer.
Os políticos corruptos do Sul e do Sudeste, principalmente, eles roubavam, né? Mas como o próprio Maluf falava, né? O jargão aí do Maluf, eu roubo mais fácil. De fato eles fizeram, né? Eles tornaram uma pequena região do país, né? Porque se você pegar a região sul e sudeste, em território não dá nada comparado, né? Em percentual é nada com relação ao país, né? Não chega, sei lá, não vou falar números que eu também não tenho aqui para falar, mas eu sei que não é muito pouco comparado ao restante, né? Já no caso do Nordeste não, né? É o contrário, é muito. Não só em território, como em população também, né? E esses políticos, tudo que eles podiam trazer para a região deles, eles trouxeram. Os nossos não. Os nossos sempre aceitaram, né? Aceitaram lá, enfim, os cala-boca e se para mim tá bom, o restante, problema de cada um, né? E eu acho que infelizmente ainda vivemos com essa máxima, né? Haja vista os movimentos, né, que a gente vê aí, né, nas ruas. Então é tipo assim, vamos fazer uma manifestação. Não, cara, não vou manifestar não. Tá bom para mim, não tá para você, vai lá então. Beleza, eu vou te dar um apoio moral. Então, eu acho que não é por aí, né? Não é por aí e não tem perspectiva, né? Em quem você, por exemplo, agora vai ter eleições, né? Que tipo de eleições vão ser essas? Não dá nem para falar que a carta marcada, né? Porque votar num cara que oferece capim, né, para os eleitores de um outro político, né? Como votar num cidadão desse? Ele oferece capim para os eleitores. Só que ele não sabe que os eleitores que ele está oferecendo capim representa, no momento, 31% do eleitorado. São quase, em média, quase 60 milhões de habitantes. Né? Então, como? Imagina ser governado. Então, beleza, ele vai ganhar e, né, para aqueles 31% vão comer capim, porque é isso que ele, né, é complicado, gente. Então, eu acho que a minha ideia nesse momento é isso mesmo. Tirando um pouco essa ideia reacionária aí de dividir o país, que para mim, eu acredito que hoje eu já vejo, já pensei muito contra, já fui muito contra essa ideia, mas hoje eu vejo com bons olhos, eu acho que de fato seria muito bom, né? Como diria o poeta, né? O brasileiro seria irmão da gente, né? Ambos seriam bem recebidos, né? Então, e o Nordeste é autossuficiente praticamente em tudo, né? Em energia elétrica, né? Agricultura, enfim, turismo muito forte, só precisa saber explorar, enfim, ter sua própria constituição, sua própria legislação, enfim, porque eu moro já aqui no Sudeste, né? Moro em São Paulo, há fazer aí 13, 14 anos. Gente, o que eu mais ouço, e eu fico assim, já discuti diversas vezes, porque eu não tenho sangue de barata, e, enfim, mas na maioria das vezes você acaba pela circunstância da situação sendo obrigado a engolir calado. Coisa do tipo, nordestino é preguiçoso, eu sou baiano, né? Aí já viu aquela velha piada da rede. Enfim, só que não, né? Nós sabemos que não. Então, acho que está na hora de dar um basta, gente. Então, vamos lá, juventude. Vamos lá, políticos, né, representantes do Norte, Nordeste. Vamos separar esse país, politicamente falando. Não adianta. Vamos continuar recebendo migalhas, porque outro Lula não vai aparecer tão cedo, né? Não vai aparecer, não adianta, até porque eles não vão deixar, né? Então, é essa a ideia, gente. Eu acho que independente de qualquer coisa, precisa pensar nisso, né? Mas também precisamos pensar numa reforma política, mas uma reforma do sistema político, né? E nada mais que isso, tá bom, gente? Por enquanto é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui e, né, vou gravar uma série, vou ver se eu consigo.
gravar uma série de vídeos para que para que juntos possamos discutir toda essa ideia. E convido aqueles que tiverem interesse na discussão, adoro política, eu gosto de política, não gosto de político, tá? Então eu não discuto político, eu discuto política, políticas públicas, políticas que deram certo, políticas que não deram certo, políticas de direita, políticas de esquerda, então política eu discuto, político não. Político, eu tenho o meu ponto de vista determinado, né, a respeito de cada um, como todos temos, né? Mas eu não boto o político na frente do meu discurso, jamais. Né? As políticas, sim. E aí vai chegar uma hora que vai ter um certo, né, certas políticas que foram implementadas por determinado político, grupo político. Aí não tem o que fazer, né? Até porque a política também ela é movida através, né, dos políticos. Então, mas o foco do debate vai ser sempre política, jamais os políticos. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.